Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, você vê no programa de hoje. Por que é tão importante democratizar os meios de comunicação no Brasil? E a liberdade de expressão, que valor ela tem? Veja no Educação em Debate. Continuamos a falar na atualidade sobre os conflitos ambientais. A coordenadora-geral do Sindiúti, Beatriz Cerqueira, conversa com a blogueira Conceição Oliveira, do blog Maria Fro. O assunto envolve a democratização da mídia e a liberdade de expressão. Educação em Debate. Conversamos com Conceição Oliveira. Ela é blogueira do blog Maria Fro, historiadora, minha colega de profissão e educadora. É um prazer recebê-la. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Vamos começar, Conceição, conversando sobre a importância da democratização dos meios de comunicação. Por que democratizar? Porque a comunicação no Brasil, ela está em mãos de pouquíssimas famílias, né? 6 a 10 famílias dominam toda a rádio, toda a TV, jornal, revista, portal de internet, comunicação via satélite, a cabo. Então, o que você tem? Você tem um controle também das verbas, né? Que essas famílias pegam dos governos municipais, federais, dos MPs, do judiciário, enfim, verbas públicas. E elas concentram tudo isso, melhoram, enfim, produzem, contratam gente. Então, por exemplo, você pode pagar 300 mil reais para a Sherazade dizer que é bacana prender jovens negros em poste e dar porrada. Isso é um exemplo. Ela ganha 300 mil reais para fazer um discurso de ódio cotidiano na TV. Se tivesse democratização, teria Sherazade? Provavelmente teria, mas teria outras pessoas dizendo outras coisas, dizendo, olha, não é a melhor forma de educar e de transformar a sociedade mais segura, né? Voltar à escravidão amarrando pessoas negras em poste e espancando em praça pública. Então, por que a gente quer democratizar? Por que é uma luta tão importante para o país? Porque a gente ampliaria o número de vozes, teria muitas outras palavras por aí, né? Você teria gente discutindo coisas que a gente não vê na TV, e coisas importantes. O que a gente vê na TV hoje? Um discurso quase que único em TV, jornal. Por exemplo, vou dar um exemplo recente que vocês vão lembrar. Toda e qualquer mídia antes da Copa dizia que a Copa ia ser um caos, que ia ser uma tragédia, que o Brasil ia passar a maior vergonha do mundo, que os aeroportos não iam funcionar, que ia cair estádio, que o estádio ia ficar pronto em 2038, era a capa, por exemplo, da Veja. Isso aconteceu? Não aconteceu. Então, era um jornalismo que é um jornalismo mãe de Iná, um jornalismo que prevê o futuro, né? Fala de coisas que ainda não aconteceram. Então, tem um discurso único. Ele teve gente que tinha medo de pôr bandeira, nem torceu pelo país. Isso não é estranho? Isso é jornalismo? Não. Isso é uma campanha, isso é uma forma da mídia colocar suas pautas. E para ela interessava falar mal da Copa. Por quê? Porque uma Copa bem realizada seria, para esse governo que a gente tem uma mídia que faz tanta oposição, seria algo triunfante, né? Já pensou fazer uma super Copa bacana? Então, assim, no meio da Copa o discurso já mudou. Então, não era mais responsabilidade da presidenta. A Copa deu certo porque o povo brasileiro foi bacana. Então, você vê que o discurso, ele sai, ele se materializa, ele vai para um lado, vai por... A verdade é refeita e refeita e refeita. Você fala, se a gente tivesse outros órgãos, tivesse mais rádio comunitária, tivesse mais TVs, enfim... A gente está falando só de concessão pública, hein? Quando a gente fala democratizar a mídia, a gente está falando só de radiodifusão, não estamos falando de mídia impressa, etc. Você teria mais voz, você teria gente que fala, bom, peraí, será que o estádio vai ou não vai ficar pronto? Vamos lá ver? Faz reportagem, trabalha com fato. O nosso jornalismo não está trabalhando com fato. Então, essa é uma luta
importante, séria, e a meu ver, né, e de muitos ativistas, ela é fundamental para a democracia brasileira, porque como é que a gente pode ficar na mão de pouquíssimas famílias que diz para você o que você deve saber, como você deve saber, se você deve saber, e quando você deve saber, e como você deve saber. É perigoso demais 6 pessoas decidirem o que é informação nesse país. Quando ela deve ser veiculada, de que forma ela deve ser veiculada, se ela deve ou não ser veiculada. E vários países do mundo, você tem o que a gente chama de marco regulatório. O que é isso? Nós temos uma Constituição no Brasil que diz o seguinte, são três grandes artigos. Como é que deve ser uma comunicação num país democrático? Esses 3 artigos não estão regulados. A Constituição é de 88 e até agora a gente não conseguiu regular. Na Inglaterra, que é um país super liberal, você tem regulação até da mídia impressa, que não é uma concessão. Mas os canais de TV e rádio, as emissoras de rádio, em vários países do mundo, elas são controladas. Não controle de conteúdo, nada disso. Mas assim, quem pode ter, por exemplo, político, pode ou não pode ter? Isso faz parte da nossa luta, né, de democratizar e regular a comunicação. Político pode ter ou não? Quais as implicações de político ter ou não TV? Que tipo de programa que a gente tem que estimular? Um país com 200 milhões de pessoas, com região norte, nordeste, sudeste, interior, litoral, negros, branco, indígena, enfim, com essa diversidade imensa de gente, será que só as novelas da Globo retratam o Brasil? E será que elas retratam o Brasil? Será que não tem tantas outras coisas bacanas para passar na TV? Será que a gente não tem professores como vocês, jovens, movimento negro, rurais, mulheres, enfim, há tanta coisa para se discutir, se debater? Tem esse espaço dentro das TVs abertas? Então é tudo isso que a gente quer discutir quando a gente fala em democratizar a comunicação. Eu me lembrei de uma experiência, Conceição, em 2011, nós fizemos uma greve, foram 112 dias da rede pública aqui. E nós reunimos 10, 12 mil pessoas nas ruas, o que não é um fato cotidiano, né? E você, no dia seguinte às nossas assembleias, você poderia verificar em todos os grandes jornais, não tinha uma linha. Não, teve um período do silêncio, de que a população não tinha acesso a uma informação básica, que era uma greve de uma categoria importante, que é de 270 mil trabalhadores em atividade, e do porquê da sua reivindicação, né? E aqui em Minas a gente vive há um período grande essa dificuldade da outra opinião, né? Há uma uniformidade e peças publicitárias que massificam muito uma posição uniforme do governo, que são pactuados por outros órgãos, e a gente dificilmente não escuta opiniões diferentes que contribuem numa democracia. Quando você estava falando, eu estava me recordando dessas experiências mineiras. Mas voltando ao marco regulatório, às vezes as pessoas acham que é um bicho-papão, né? Uma coisa do cerceamento da liberdade de expressão, de opinião. Como é a questão do marco regulatório em outros países? Se você puder dizer um pouco melhor para a gente. A Argentina acabou de aprovar a lei, né, o seu marco regulatório. Lá, 30%, 33% dos canais das concessões públicas são privadas, 33% são comunitárias e 33% são públicas. Então, a diversidade que se tem hoje, na possibilidade, então, dessa diversidade é imensa. A Argentina proibiu a propriedade cruzada. O que significa isso? É o monopólio, né? É a concentração de quem tem rádio, TV, jornal, etc. Então, essa propriedade cruzada, que também tem nos Estados Unidos, não pode. No Uruguai, agora acabou de aprovar no México, já tem na Inglaterra, tem em Portugal. Enfim, qualquer país desenvolvido, grupos midiáticos não têm o poder astronômico que eles têm aqui. E a gente precisa entender. Tem gente que acha que assim, quer fazer controle político.
Eu vou dar um exemplo. Poucos de vocês talvez não se lembrem, mas na década de 90, uma escola em São Paulo foi acusada de cometer pedofilia. Que as crianças, se dizia que as crianças eram abusadas, né, dentro da escola, mas escola de educação infantil. Chamava Escola Base, ficou conhecido como crime da Escola Base. E em 24 horas, Rede Globo, jornais como a Folha de São Paulo e o delegado de polícia ficavam 24 horas no ar falando disso. Foi uma coisa chocante, as pessoas... Porque você manda o seu filho para a escola e a ideia de que o seu filho vai ser abusado dentro da escola é uma situação barbarizante, né? E aí começa a investigação, adivinha o que aconteceu? Não era verdade. Né? Teve exame de corpo de delito, teve uma longa averiguação e não era nada. O que aconteceu com as pessoas dessa escola base? O que aconteceu com a escola, com os professores, com os donos? Tiveram suas vidas destruídas, completamente destruídas. E eles não tiveram direito, nunca foram indenizados, nunca tiveram o mesmo espaço que tiveram de ataque à sua honra, à imagem, à sua instituição. Teve gente desse caso que já morreu e nunca conseguiu dizer com a mesma intensidade que foram atacados, né, ter direito de resposta, que era injusto aquilo. Então, o que aconteceu? A junção de uma investigação precipitada, de um delegado vaidoso que queria aparecer na mídia, com uma mídia voraz, tentando criar manchete, destruiu a vida de um monte de gente. Que não era político, que não tinha nenhum interesse de governo, nada. Então, quando a gente fala em democratizar a comunicação e pensa em marco regulatório, pensa nesse tipo de coisa, né? Todo mundo, numa mídia extremamente concentrada, corre risco de ver só, mas não é só a categoria dos professores, né, que é criminalizado lá em São Paulo, porque atrapalha o trânsito. Ninguém quer saber por que as pessoas estão em greve, se elas têm direito ou não, se é justo ou não, qual é a situação. Ninguém quer saber, né, mas está atrapalhando o trânsito. Uma cidade que tem pouca mobilidade urbana, né, as categorias, inclusive, têm que pensar que tipo de estratégia que eles podem fazer para não dar mais vazão ainda para uma mídia que já quer criminalizar os movimentos sociais. Enfim, as pessoas precisam entender que num país efetivamente democrático, a voz não pode ser concentrada, né? Ela tem que ser profundamente múltipla, né? Tem que ter muitas vozes aí. E, gente, nós temos muita coisa interessante nesse país, e aí quando você olha a TV aberta, muitas vezes ela é assustadora, parece que só acontece crime, né? Em determinados horários, assim, tem programas que são profundamente pobres, as pessoas não têm noção do que é uma boa TV. Há um tempo atrás, circulou na internet um documentário de uma, não me lembro se inglesa ou australiana, que ela mostrava os sustos que ela tinha quando ela via a TV brasileira. E aí, quando você vê por um olhar de um estrangeiro a TV brasileira, você se dá conta da barbárie que é. Ela mostrava sequências, assim, de exploração da mulher, de humilhação da mulher, da coisa da objetificação do corpo da mulher. Então, tudo quanto é programa de auditório, as mulheres seminuas, concurso de Miss Bunda e, sei lá, era uma coisa... Quando você olha, você fala, nossa, que bizarro, que bizarro. Tinha programa de TV que nem eu conhecia, na hora do almoço, que você mostrava assim, pedaços de corpo, que era programa de crime, de homicídio e tal. Então, quando você olha aquilo, você fala, nossa, são 24 horas de programação aí, e o que tem aí de conteúdo, né? Vocês que são educadores, nós aqui que trabalhamos dentro da educação, o que tem de conteúdo formador? E a TV tem um papel importante nisso, pode ter um papel muito importante, se fizesse, né, um serviço de utilidade pública e cumprir a função social da informação, né? Que tem uma função social aí na informação. Conversa tá ótima. Então, faço o convite para que você continue conosco no próximo programa. Saiba o que pensam os educadores mineiros. Profissão educador. Meu nome é Selma, eu trabalho como ATB, assistente técnico da educação básica,
na escola Luiz Tanuri, em Medina, no Vale do Jequitinhonha. Eu estou há 4 anos na educação e meu salário é de R$ 1.005. O que está ruim na educação, nesses 4 anos eu pude observar, é tudo. A merenda escolar tem a merenda, mas os funcionários são pouquíssimos para administrar a merenda. Na secretaria, a parte administrativa fica jogada às traças. Eu sou Sônia de Fátima Campos Mascarenhas, sou de Medina, Vale do Jequitinhonha. Hoje moro em Belo Horizonte. Sim, me sinto hoje como aposentada com a cara da pobreza. A gente trabalha 30 e tantos anos, faz uma faculdade, pós-graduação e se aposenta numa situação tão grande de pobreza que é difícil para pagar um aluguel. Com o nosso contra-cheque, nós não conseguimos financiar um imóvel para morarmos com dignidade. Aí eu pergunto, como fazer tanta propaganda de investimento em educação se o professor não tem o mínimo de valor nem para a sociedade, nem para os governos? Um dia eu perguntei a meus filhos, qual de vocês quer ser professor? Eles riram de mim e falaram, mãe, para ficar a vida inteira sem poder comprar nada como a senhora? No mundo de hoje, desenvolvido, onde todo mundo quer conquistar um espaço, uma situação digna, essa garotada quer ser professor? Nosso departamento jurídico tira sua dúvida. Tira dúvidas. Eu gostaria de um esclarecimento. O reajuste de 5% nos salários dos servidores da educação sempre ocorrerá uma vez por ano? Sim. De acordo com a Lei Estadual 18.975 de 2010, os servidores terão a garantia de ter os seus vencimentos reajustados uma vez ao ano. Entretanto, a lei não estabelece o percentual definido para esse reajuste. Atualidade. Eu converso hoje com o professor Cássio Diniz. Ele é pesquisador de associativismo e sindicalismo de trabalhadores em educação. Cássio, vocês então participam de uma rede internacional de pesquisadores, não é isso? Isso, a Rede ASTE, a Rede Internacional de Pesquisadores sobre Associativismo e Sindicalismo de Trabalhadores em Educação, se dedica à pesquisa sobre esse fenômeno envolvendo os trabalhadores de educação, não só no Brasil, como também em vários outros países pelo mundo. Vocês optaram por um período de pesquisa mais recente, por exemplo, desse século, ou um período mais dilatado? Então, alguns grupos se dedicam a uma história do movimento sindical docente, ou do movimento sindical de trabalhadores de educação, mais do início do século XX. Outros, como o nosso grupo da Universidade 9 de Julho, nos dedicamos ao estudo desse fenômeno a partir da ditadura e nos anos finais da ditadura. E a sua contribuição pelo fim na luta contra a ditadura civil-militar no Brasil. A Universidade 9 de Julho é de onde, cara? De São Paulo. São Paulo. São Paulo. Sim. Agora, já dá para fazer um comparativo, você que é um estudioso da área, sobre o nível de organização dos trabalhadores em educação do Brasil e de outros países do mundo? Apesar de alguns estudos terem avançado nessa questão, eu acho que é muito cedo ainda a gente precipitar uma conclusão sobre essa temática. Mas, a partir do que já foi pesquisado, é interessante apontar que, apesar de tardio, o movimento sindical de trabalhadores em educação no Brasil se desenvolveu de forma desigual, mas combinado, no qual pôde igualar a outros movimentos que ocorrem em outros países, principalmente na Europa, Estados Unidos e América Latina. Nós estamos aqui com o seu novo livro, né? Sindicalismo e Associativismo de Trabalhadores em Educação no Brasil. Nessas demandas de organização sindical, existe também a demanda da discussão da própria educação brasileira, né? Não é uma demanda apenas corporativa. Exatamente, porque muitas vezes quando nós falamos em sindicalismo, imagina-se que os trabalhadores e a categoria que se envolve apenas são movidas por questões econômicas, financeiras
típicas do corporativismo. Mas se a gente analisar a história do movimento, principalmente da década de 60 e 70 para cá, nós vamos perceber que ela vai abarcar lutas que envolvem toda a sociedade. Um exemplo, como já foi dito, a luta contra a ditadura civil-militar e também em outros casos na América Latina, nas lutas populares contra as ditaduras que vigoraram em toda a América Latina. Eu imagino que para a organização de trabalhadores nesse setor da educação, a demanda não seja apenas corporativa, né? Então não é apenas a atuação no sindicato ou dentro da escola, mas se refere também a questões sociais, relação com a população no geral. Isso, um caso que bastante deixa claro essa observação é a luta que o movimento dos trabalhadores de educação no Brasil teve contra a ditadura civil-militar. Mas não só no Brasil, em outros países da América Latina que sofreram com as suas ditaduras, também teve nos trabalhadores de educação, nos docentes, nos professores e funcionários de escola, uma luta contra essa situação. Então, ela extrapola a questão corporativa, econômica, financeira e vai para além das questões que abrangem toda a sociedade. Quando trabalhadores em educação, por exemplo, discutem projetos pedagógicos nas suas comunidades, depois municípios, na verdade eles estão também fortalecendo a organização enquanto categoria profissional. Exatamente. A importância de iniciar um debate educacional, pedagógico, no sentido de a própria categoria dos trabalhadores de educação e a própria classe trabalhadora em debater as políticas públicas da educação é importante para se contrapor a um discurso hegemônico dentro da nossa sociedade, que é o discurso das elites, das classes dominantes, que tentam impor um modelo de educação que, na verdade, não atende aos interesses da grande maioria da população. Então, a participação no debate, e muitas vezes o debate puxado pelos sindicatos dessas categorias, são importantíssimos. Agora, nós estamos num programa que é realizado por um sindicato de trabalhadores em educação, que é o Sindiúti, né? Que é uma história que você também já conhece, já pesquisou. Tem alguma obra prevista para contar essa história? Então, em breve nós estaremos lançando o nosso livro, chamado História e Consciência de Classe na Educação Brasileira, que abarca sobre as lutas e os movimentos que culminaram na criação da União dos Trabalhadores do Ensino de Minas Gerais em 1979. Obrigado, até a próxima para você que está em casa. Momento Multiminas. Eu gostaria de saber como que as empresas são responsabilizadas pelos acidentes de trabalho no Brasil. Olha, primeiro, as empresas são responsáveis, inclusive civilmente, pelo acidente de trabalho quando causado por dolo, negligência ou más condições de trabalho. Isso significa que cabe ao governo, ao Estado, através da Advocacia Geral da União, entrar com ações regressivas para ressarcir os cofres públicos pelas despesas decorrentes do acidente, da doença do trabalho, do tratamento de saúde que o Estado é obrigado a sustentar pelo INSS, pelo Sistema Único de Saúde, no caso de pensão e morte, e também pelas pensões para as viúvas ou pelos dependentes. Além disso, as empresas têm, em função da quantidade de doenças e acidentes de trabalho, pode ter aumentado o seu seguro de acidente de trabalho, o percentual de acidente de trabalho em até 2 vezes, ou se ele consegue adotar medidas que diminuam a quantidade de acidente de trabalho na sua empresa, pode ter até um desconto de 50% no seguro de acidente de trabalho, no seu percentual que tem que ser calculado a cada ano. O que faz o Conselho do FAT? FAT é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. A própria palavra já diz, amparo, é para amparar os trabalhadores naqueles momentos mais difíceis. Então, portanto, quando o trabalhador fica desempregado, o seguro-desemprego ele é pago pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, pelo FAT. O trabalhador, quando precisa de uma formação profissional, o FAT tem recursos que financiam a formação profissional para requalificar esse trabalhador, para melhorar a sua condição profissional. Então, portanto, o FAT é um fundo que tem como objetivo amparar o trabalhador naqueles momentos mais necessitados. Isso é o FAT. De Brasília, as notícias da CNTE. Momento CNTE. Em Brasília, sindicalistas, estudantes e movimentos de trabalhadores da cidade e do campo se concentraram no CONIC, ponto de comércio na área central da cidade, para defender o Brasil.
A ação começou logo cedo em todo o país nas redes sociais, com a hashtag Dia 13, Dia de Luta. A sexta-feira, 13 de março, dia de manifestação pelo direito dos trabalhadores, pela democracia, contra os retrocessos e a corrupção e em defesa da Petrobras, foi marcada por atos em todos os estados, além do Distrito Federal. O trabalhador em educação, ele tem que participar desse ato e está participando em todo o Brasil. Eu tenho notícia de vários estados que todos os trabalhadores, não só os professores, mas os funcionários da educação também estão participando, estão incorporando a toda essa luta, porque é uma luta que interessa ao trabalhador e principalmente ao trabalhador da educação. Cerca de 3 mil pessoas seguiram em direção à rodoviária da capital federal, onde protestaram em defesa da soberania nacional. A mobilização, que contou com a participação dos educadores, exige uma reforma política democrática e o Fundo Social do Pré-Sal e dos royalties do petróleo para financiar a educação pública. É uma questão de cidadania. A Petrobras é patrimônio do povo brasileiro e nós não podemos permitir esses ataques. Mas para nós, trabalhadores da educação, tem um sentido especial, porque o petróleo brasileiro é a nossa principal fonte para a implementação do PNE, que nós queremos educação pública de qualidade, que o povo brasileiro precisa, merece e é uma fonte essencial para isso, é o nosso petróleo. A CNTE também divulgou um manifesto aprovado no Conselho Nacional de Entidades que pede a apuração e a responsabilização de todos os atos de corrupção, reforçando que a Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro. Veja o documento no site www.cnte.org.br. O Dia Nacional de Luta reuniu em Belo Horizonte, região metropolitana, mais de 10 mil pessoas que saíram em marchas pela BR-381 e ruas da região central da capital mineira. Pela manhã, a mobilização aconteceu em Betim, com concentração e marcha na BR-381 no sentido São Paulo até a refinaria Gabriel Passos Regap e ato na portaria principal. À tarde, o movimento cresceu ainda mais pelas ruas centrais de Belo Horizonte, com manifestações na Praça Afonso Arinos e também na Praça 7. O movimento foi organizado pela CUT Minas, CTB, MST, MAB, Sindicato dos Petroleiros, Federação Única dos Petroleiros, FUP e movimentos sociais. E foi centrado em 3 eixos: em defesa da Petrobras, da reforma política e dos direitos da classe trabalhadora. Para finalizar o programa, você fica agora com o nosso quadro de humor. Tabela periódica, cateta oposto, cateta adjacente, raiz quadrada. Isso enlouquece a gente. A gente aprende isso na escola, mas logo a gente esquece. Mas tem uma coisa que a gente aprende na escola e que jamais esquece: o valor do educador e da educadora na nossa vida. Afinal, eles dedicam a própria vida a ensinar, a compartilhar o conhecimento. Então, está na hora do governo de Minas pagar a dívida que tem com os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Pagar o piso salarial nacional e reconstruir a carreira é o mínimo que o governo precisa fazer para mostrar que, além de você, ele também reconhece o valor da educação. Educadores e educadoras, Minas Gerais precisa reconhecer o valor de vocês. Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúti MG.